Olá, vamos dar início a uma nova série de vídeos em que trataremos de um tema que tem levantado muito interesse nos últimos tempos, que é a questão do assédio moral nas relações de trabalho. O que se entende por assédio moral? O conceito de assédio moral, como outros nessa área do conhecimento, é um conceito que ainda está em desenvolvimento, ou seja, é um conceito que a cada dia que passa, as pessoas que lidam com esse assunto modificam um aspecto, acrescentam outro aspecto, mas podemos dizer que o que estamos trazendo aqui é uma definição aceita pela maior parte das pessoas que atuam nessa área, e que seria o seguinte: assédio moral é qualquer conduta abusiva, gesto, palavra, comportamento, atitude, que atente, por sua repetição ou sistematização, contra a dignidade ou integridade psicofísica de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o clima de trabalho. Notem que o conceito que trouxemos aqui é um conceito de assédio moral específico para as relações de trabalho, bem como agregou aspectos que estão em desenvolvimento, aspectos que são discutidos, como a questão da necessidade da repetição e da sistematização. Lembrando que o conceito de assédio moral ainda está em desenvolvimento, vamos tratar aqui de um assunto importante, que são os aspectos definidores do assédio moral. O primeiro aspecto definidor do assédio moral vem a ser a necessidade de se ter um caráter processual, ou seja, a necessidade que se tenha um conjunto de atos que se desenvolve visando a um determinado fim. Esse caráter processual é justamente o que afasta desse conceito que nós estamos adotando aqui, a situação de assédio moral, quando se tem um ato único. Claro, quando se tem um ato único que se consegue perceber que é o primeiro de uma série de atos, aí não, porque na verdade aí sim se teria um caráter processual. Mas quando se tem um ato único que não tem nenhum indicativo que vá se repetir ou que se repetiu no passado, aí efetivamente, com base nessa definição que estamos usando, não se teria uma situação de assédio moral. Além do caráter processual, é também um aspecto definidor do assédio moral nas relações de trabalho a orientação a alvos específicos, não necessariamente alvos de pessoas individuais, pode ser um grupo, mas aquelas atitudes que estamos enquadrando como assédio moral devem estar direcionadas a um determinado alvo. O que queremos dizer com isso? Que a partir deste conceito que estamos usando de assédio moral, que como já repetimos várias vezes, está em desenvolvimento e algumas pessoas adotam um conceito diferente de assédio moral, mas a partir desse conceito que estamos adotando, para que se caracterize determinada atitude que está ocorrendo no ambiente de trabalho como uma postura assediante, como uma situação de assédio moral, é necessário que se detecte que essas atitudes eram direcionadas a um alvo específico, uma pessoa ou um grupo de pessoas específico. Caso contrário, com base neste conceito que estamos adotando, não se teria uma situação de assédio moral. Caráter processual, orientação a alvo específico. O que mais é aspecto definidor do assédio moral nas relações de trabalho? Além desses dois, um aspecto definidor do assédio moral nas relações de trabalho é a necessidade da existência de uma relação de poder entre o assediador e o assediado, uma relação de poder ou de força estabelecida entre o assediador e o assediado. É importante destacar que, dizendo isso, não queremos afirmar que só poderá haver assédio moral entre superior hierárquico e subordinado. Não, não é isso. Pode haver assédio moral entre trabalhadores do mesmo grau de hierarquia, pode até haver assédio moral de trabalhadores de uma hierarquia inferior sobre aquele de hierarquia superior, é mais raro, mas pode haver. Mas sempre haverá, quando existe uma situação de assédio moral, uma relação de força, uma relação de poder que se estabelece entre esses dois, que pode decorrer não da relação de trabalho, que pode decorrer de um outro motivo que gera, principalmente na mente do assediado, que aquele assediador tem sobre ele
um poder seja de difamá-lo na relação, naquele ambiente de trabalho, seja até mesmo de agredi-lo fisicamente, seja de lhe causar algum prejuízo. Esse poder é percebido pelo assediado e essa necessidade de uma relação de força estabelecida entre o assediante e o assediado é, dentro desse contexto que estamos usando de assédio moral nas relações de trabalho, um aspecto definidor importante. Um quarto e último aspecto definidor do assédio moral nas relações de trabalho que gostaríamos de destacar aqui vem a ser a intencionalidade. Ou seja, dentro desse conceito de assédio moral que estamos adotando nesse vídeo, para que, de regra, haja a caracterização do assédio moral, é necessário que se comprove que houve a intenção de se atingir determinado alvo, que não precisa ser necessariamente individual. Com isso, não estamos dizendo aqui que nunca vai ser possível caracterizar o assédio moral sem se comprovar essa intenção. Não. A depender da situação, a depender das características daquele trabalho, é possível, por vezes, adotar o que se chama a teoria da culpa objetiva, em que basta se provar o ato, o dano, o nexo entre esse ato e esse dano, para que se fique comprovada a responsabilidade de quem colocou aquele ato, ou seja, para que se caracterize até uma situação de assédio moral. No entanto, de regra, salvo essas situações específicas, para que se caracterize uma situação de assédio moral, além do caráter processual, além da orientação a alvos específicos, além da relação de poder ou força que se estabelece entre assediador e assediado, é necessário também que se comprove que houve a intenção de se atingir este grupo-alvo. Esses seriam, portanto, os 4 aspectos definidores do assédio moral nas relações de trabalho dentro desse conceito que estamos adotando aqui nestes vídeos.